Prosseguindo então no curso Professor Padrão, vamos para o capítulo 1 dessa primeira lição das 10 leis do ensino. A primeira lei: o mestre deve conhecer o tema a ensinar. Por isso eu cito o exemplo desde a classe infantil, que as moças que vão dar aula, normalmente são usadas moças para a classe infantil, ou se forem rapazes, eles têm que ter um conhecimento do cristianismo. Nós temos uma situação interessante no meio acadêmico. Nas faculdades em que estão sendo implantados o curso de teologia, às vezes eles contratam um ateu para dar uma aula sobre um determinado assunto. O MEC até incentiva isso. E, às vezes pessoas completamente contrárias àquele tema, ele poderá dar aula sobre aquele assunto. No assunto religioso, eu, por exemplo, não consigo ver significado, tá bom? Em alguém que não acredita naquilo poder ensinar sobre aquele tema. Seria como alguém que não acredita na física. A pessoa não vai andar naquele conhecimento. Não tem porquê. Se eu não acreditasse na gravidade, se eu não acreditasse no que a ciência fala sobre velocidade da luz, sobre as estrelas existir, sobre a Terra girar em torno do Sol, se eu não acreditasse nessas coisas, não faria sentido eu me dedicar a estudar essas coisas. Se eu resolvesse estudar, eu sou obrigado, mas ele não vai caminhar, vamos dizer, de forma mais longa nesse tema, não vai se aprofundar. Por isso também não diz sentido, por exemplo, uma faculdade contratar um ateu, mas às vezes se eles querem ficar só na questão teórica, bem, mas o conhecimento para a pessoa realmente evoluir não pode ficar só na questão teórica, principalmente quando se trata de assunto religioso, Romanos capítulo 12, versículo 7, nos diz: se é ensinar, haja dedicação ao ensino. O apóstolo Paulo, ele entendia bem desse assunto, Nós vemos que ele era um grande mestre e ele ensinou bem. Os ensinos que ele transmite no Novo Testamento, podemos falar do apóstolo Paulo, claro, fora contando com Jesus, mas como um grande ensinador do Novo Testamento. Ele foi o grande mestre das doutrinas bíblicas. Como imaginar alguém transmitindo conhecimento que ele mesmo não possui? Alguém que não entende nada de carpintaria poderia tentar usar um serrote para bater um prego. Então, as pessoas precisam de um conhecimento básico sobre qual ferramenta usar no momento certo, e esse é um exemplo para nós. Então, número 1, quem não conhece o tema a ensinar? O desconhecimento profundo deixa um caminho errado a ser percorrido pelos alunos. Irmãos, a regra, quando o professor não conhece o tema, a regra vai ser o aluno ir pelo caminho errado. Nós observamos que na humanidade, se você tem 100 opções, ok? Normalmente a opção certa é uma em 100 ou duas em 100. Em tudo, a grande maioria das opções você terá opções erradas, ok? Então, o ser humano, se ele seja na comida, o que vai ser colocado diante dele serão uma série de opções erradas. Se o professor também colocar, vamos dizer, o aluno no caminho errado, deixar sem conhecimento, ele está colocando de forma indireta o aluno no caminho errado. Por quê? Em 100 opções, o aluno que não tem condições de escolher, a possibilidade dele escolher uma das 99 erradas ou 98 erradas e escolher duas das certas, a possibilidade é que maior que ele vai realmente para o erro. 98-2, O educador não deve se arriscar em um tema que não conhece, propondo conclusões que não tem como confirmar. Em Israel havia se proliferado um tipo de educador que não conhecia o que ensinava, os fariseus. Interessante que os fariseus, ele é um caso especial na educação judaica.
Porque o termo fariseu significa separado, e eles foram separados, tá ok? Para ensinar a verdade de Deus, não deixar que ela, né, vamos dizer, fosse descartada ou colocada heresias no meio. Então o trabalho deles era pegar a Tanakh, que era a literatura judaica, né, ensinar tudo que estava na Tanakh, tudo que estava na lei de Deus, vamos chamar assim. A Tanakh é o nosso Antigo Testamento, mas principalmente a Torá, a lei. Essa era a função deles. Só que tinha uma coisa que eles não conheciam. Qual era? Porque todo aquele tema envolvia comunhão com Deus. E pelo que a Bíblia descreve, eles não tinham conhecimento de comunhão com Deus. Naqueles dias do Novo Testamento, o que dominava era a comunhão com Herodes, a comunhão da política mentirosa, né? Tudo que envolvia submissão a Roma e até aos deuses romanos, tá ok? Então, infelizmente, essa política romana, como a política ainda acontece nos dias de hoje, ela era muito mentirosa, era uma das piores em termos de traição na história da humanidade. Os romanos, eles eram avançados em termos de ciência, de escrita, foram eles que levaram estrutura, cidades, né, levaram até a escrita alfabética para o mundo da Gália, da Inglaterra, França, Alemanha, toda aquela era uma região bárbara, eles não tinham nem escrita, tanto que hoje ninguém sabe como eles se chamavam. Os gregos chamavam eles de celtas, os romanos chamavam de galeses. Como eles se chamavam, ninguém sabe, porque eles não tinham escrita, então os romanos levaram conhecimento para eles. Mas, por outro lado, também os romanos levaram a política suja. Tinham comandantes romanos que cometiam aberrações entre os celtas, às vezes gerando muitas revoltas, ok? E infelizmente essa era a política dos fariseus naqueles dias. Por isso o termo fariseu, por exemplo, o dicionário Aurélio, ele coloca fariseu como símbolo de falsidade. E é claro, os judeus não gostam disso, porque os fariseus, na verdade, eram um símbolo de conservar a doutrina. Só que nos dias de Jesus, eles, por não conhecerem a comunhão com o Criador, eles pregavam então uma comunhão que eles não conheciam, ok? Então, por isso que eu digo, o conhecimento espiritual, ele é fundamental para quem vai ensinar. Jesus teve que chamá-los de cegos. Mateus capítulo 15, versículo 14, Jesus Cristo diz: deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Olha, se você chegar para um rabino do rabino, eles se consideram, né, logicamente, os descendentes dos fariseus, tanto dos fariseus quanto dos sacerdotes até, né, tanto que os rabinos passaram a ser chamados de os príncipes, tá bom? Entre os judeus, depois que o templo foi destruído pelos romanos, porque não havia mais sacerdotes. Então os rabinos passaram a ser os grandes conhecedores, os mais importantes em Israel, e até hoje eles têm um conhecimento do hebraico e da lei muito bom, mas às vezes muito errado. Nos dias de Jesus era um conhecimento técnico bom, mas errado. Vocês querem ver uma coisa interessante? Eu estava vendo um vídeo de um rabino hoje, ou seja, um fariseu hoje, e não uso para ele, claro, o termo fariseu como falso, não, uso para ele até o termo fariseu mesmo como a proposta de conservar, né, o ensino bíblico. Eles têm esse propósito. Então os rabinos hoje estavam participando de uma argumentação sobre Jesus nascer de uma mulher, tá bom? Porque pela descrição bíblica, claro, Jesus, ele não é filho de José, ele é filho de Maria. Jesus, ele não tinha parte com o homem. E o rabino falou assim, não é aceitável, né, que o Messias nasça de uma mulher, ele tem que ser de um homem. O rei, o descendente de Davi, ele teria que ser descendente de um homem, através de um homem, não através de uma mulher.
Esse é um conceito deles, só que está errado segundo a Tanakh, porque segundo a Tanakh está escrito lá que o Salvador da humanidade, ou seja, aquele que será apresentado para Abraão, que vai gerar os israelitas como sendo o Messias, tá ok? Deus prometeu lá no Jardim do Éden, aquele que pisaria a cabeça da serpente, ou seja, iria salvar a humanidade, que é o Messias que vem de Israel. Segundo a profecia bíblica, ele seria chamado a semente da mulher. O que significa ele ser a semente da mulher? Significa que não teria participação de homem. Por quê? Porque até a ciência ela usa hoje, nos tempos antigos gregos já usavam, eles usavam o termo sêmen, como os romanos também usavam, para aquela parte que o homem contribui na nova vida, tá ok? Então é sêmen ou semente. Sêmen é semente, então eles diziam que a semente da vida está no homem, por isso o homem tem o sêmen e a mulher tem o óvulo, tá ok? No caso de Maria, foi profetizado, no caso do Salvador da humanidade, do Messias, foi profetizado que ele seria a semente da mulher. Então, por um lado, eles estudam muito tecnicamente as escrituras, ele vai conhecer muito mais de hebraico do que eu, uma série de coisas, mas eles, infelizmente, pecam em outro ponto. Conhecem a teoria, mas a interpretação fiel eles não conhecem, porque, infelizmente, eles até mataram o Salvador da humanidade, o Salvador deles, não reconheceram o Messias, por erros de interpretação do Antigo Testamento, porque Daniel profetizou nas 70 semanas, contando 490 anos, bate com o ano 27 até o ano 33, provavelmente o ano 27 da era cristã. Por que eles não aceitam a profecia de Daniel? Ou seja, por errar na interpretação das escrituras. Passaram até a dizer que Daniel errou quando ele falou em 490 anos. Tá bom? Então a profecia de Daniel falava que o Messias seria tirado na semana 69, ou seja, 483 anos depois que iniciasse a contagem das 70 semanas. Bate com o ano 27, ok? Então, você tem que conhecer, ter comunhão com o Criador e aceitar toda a escritura inspirada que ele nos deixou. E os judeus, os rabinos hoje, infelizmente, eles têm um problema. Eles têm como uma escritura sagrada, eu vou chamar assim, o Talmud, que é o livro das interpretações dos rabinos na história. E se esses rabinos erraram? Não, mas eles não consideram essa possibilidade. Eles dizem que esses rabinos estavam sendo guiados por Deus para poder transmitir esse conhecimento que está no Talmud, que Deus deu a Moisés. Mas como assim Deus deu a Moisés? Ele fala, não, Deus deu a Moisés, mas uma parte Moisés não escreveu. Foi passando pelos rabinos e chegou até os nossos dias no formato do Talmud. E tem partes do Talmud, então, que despreza as escrituras, ou, por exemplo, nega que Jesus Cristo era o Messias, nega até que a profecia de Daniel está correta, e outros pontos. Então, acabou que eles se tornaram cegos, eles não conseguem ver. Infelizmente, a Bíblia diz que a cegueira vai ser tanto que eles acabarão por fazer aliança, recebendo como Messias um homem que será o oposto do que a profecia fala do Messias. Em vez de ser o homem que vem implantar o bem, eles vão receber como Messias o homem que vem implantar o mal. O que causa isso? A falta de conhecimento correto. Mateus capítulo 23, versículo 3, Jesus Cristo diz: observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Então, eles infelizmente viviam uma situação de falsidade. É um segundo problema. Erravam na interpretação das escrituras e também aquilo que eles percebiam que havia uma ordem para fazer dessa maneira, mesmo sabendo eles dessa ordem, ou seja, eles assumiram a posição de eu fui ensinado por Deus, pelos profetas, que essa é a maneira certa.
mas nesse momento aqui com Herodes eu vou fazer da maneira errada. E o mesmo vão fazer os sacerdotes, né, e muitos do povo, porque, claro, nem todos os israelitas, como disse o apóstolo Paulo, eram de fato israelitas, nem todos que nascem em Israel eram de fato israelitas, trazendo aquele significado, tá, ok, de israelita, porque ele passou a se chamar Israel, um príncipe de Deus, ou seja, aquele que reconhece Deus como Pai, e ele vai governar aqui na terra, né, vamos dizer, segundo o que o seu pai, que é o rei, determina, tá bom? Mas eles não faziam assim. Eles se definiam como luzeiro que guiavam os que estavam às escuras, mas Jesus diz que eles não tinham condição de guiar ninguém. Então, era normal, todos os professores se apresentavam como uma luz, tá, ok? E o aluno, tanto que o termo aluno significa, do latim significa sem luz, ou seja, sem conhecimento. A luz era usada como símbolo daqueles que têm conhecimento, estão na luz. Quem não tem conhecimento não está na luz. Por isso, aquele que não tem conhecimento foi chamado de aluno. Alguns consideram esse termo ofensivo, acham até que não deve ser usado. Eu não vejo isso, né? Existe um determinado conhecimento que eu não tenho agora. Amanhã eu vou ter algum conhecimento a mais. Então hoje eu sou um aluno em algum ponto, né? Eu sou sem conhecimento numa determinada área. Até sobre as questões espirituais, quando nós deixarmos esse corpo, né, então eu vou adquirir conhecimentos muito maiores. Né? O que a Bíblia declara é que realmente a minha capacidade de entendimento vai aumentar muito. Eu coloquei um exemplo aí de 2 Samuel, capítulo 18, versículo 28 a 30, que diz: gritou, pois, Ahimaás e disse ao rei: paz. Inclinou-se ao rei com o rosto em terra e disse: bendito seja Yahvé, que entregou os homens que levantaram a mão contra o rei, meu senhor. Então disse o rei: vai bem com o jovem, com Abisalão. E disse a Ahimaás: vi um grande alvoroço, quando Joabe mandou o servo do rei, e a mim, teu servo, porém não sei o que era. E disse o rei: vira-te e põe aqui. E virou-se e parou. Bom, qual é esse exemplo? Você estudando toda a história de Ahimaás, o que nós temos nessa história? Nós temos um exemplo interessante. Ahimaás, ele não tinha todo o conhecimento para transmitir ao rei. Ele viu apenas parte da história, ok? Então, quando ele vai transmitir ao rei, o que acontece com ele? Ele começa, o rei faz logo uma pergunta e ele não consegue responder essa pergunta, né? O que aconteceu com Abisalão? Está vivo ou está morto? A resposta dele: olha, vi um grande alvoroço. Então, esse vi um grande alvoroço é um exemplo de alguém que está transmitindo conhecimento, está transmitindo uma luz nessa simbologia, mas o conhecimento é muito superficial. Ó, eu só sei que houve um alvoroço. Se ele está bem, se está mal, se morreu, se foi uma espada, né, se foi alguma pedrada, uma flecha, não sei o que aconteceu com ele. Ou seja, é um conhecimento superficial. Ele forçou para levar a mensagem a Davi. Não era ele o mensageiro. Então, mas ele ficou como exemplo de alguém que tinha uma mensagem superficial, apenas via um alvoroço. Não sei o que de fato aconteceu com Abisalão. O resultado nós sabemos depois, Abisalão vai morrer, né? Isaías diz: a lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Então, quem ia ensinar em Israel, ele tinha que conhecer a lei e o testemunho. Ele tinha que conhecer nos dias de Isaías. Claro, o Antigo Testamento estava formado, mas principalmente o que era a lei para eles. Era a chamada Torá, ou o nosso Pentateuco. Em especial, o livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio ele era fundamental para a doutrina de Israel. Tanto que a palavra-chave no livro de Deuteronômio é guarda-te, que eles deveriam se guardar de todas aquelas
falsas doutrinas, daquelas falsas práticas. Então ele tinha que conhecer aquela lei. Nós vamos encontrar casos na história de Israel, como o do sumo sacerdote Ilquias, que o livro da lei estava completamente abandonado, ou seja, ninguém mais estudava o Deuteronômio, nem Levítico, nem Números, mas principalmente não estudava o livro de Êxodo, nem Deuteronômio, não conhecia a lei. Eu fico pensando como era o culto, então, naquele período. O culto deveria estar totalmente pervertido, né? E nós vamos ver que estava pervertido, tanto que Josias depois, isso foi nos dias do rei Josias, quando ele ouve toda a lei, aí ele junto com o profeta Jeremias, ele expulsa os profetas de Baal que estavam dentro do templo. Por que que eles permitiam os profetas de Baal estarem dentro do templo? Eles nem conheciam o Pentateuco, eles nem conheciam a lei. Por quê? Porque o livro da lei estava totalmente abandonado. Aí foram adotando práticas dos povos que viviam naquela terra, por não conhecer a lei. Conhecer a lei e o testemunho é fundamental para que alcancemos o objetivo de instruir o povo, principalmente no testemunho, que era o termo que eles usavam para descrever os 10 mandamentos. Ali havia um resumo de toda a lei, né? Jesus Cristo vai fazer o resumo do resumo, né? Dizer que amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, disso depende toda a lei e os profetas, ou seja, isso é a vontade de Deus, é a descrição do amor de Deus, é o resumo da lei, amar a Deus acima de todas as coisas, tanto que os 10 mandamentos assim se resumem, né? Então, ok, os 3 primeiros mandamentos falando da relação do homem com Deus, ok, adorar a Deus como o único, não ter outros deuses diante dele. O 4º mandamento, que é o mandamento de ligação entre Deus e o homem, e os 6 mandamentos, que são os mandamentos, os 6 finais, que tratam do homem para o homem, ok? Então, esse é o resumo: você amar a Deus acima de todas as coisas, obedecendo os 3 mandamentos, e ao próximo como a si mesmo. Disso depende toda a lei e os profetas. Um exemplo interessante que eu vou passar aqui agora.